Boa noite a todos. O Departamento Cultural convida para compor a mesa Dr. Vímel Doutora Júnior, psiquiatra e coordenador permanente do Cine Debate. Boa noite, pessoal. Damos sequência ao nosso programa do Cine Debate. Vou chamar os nossos debatedores da noite. Dudá, nossa pianista. Vou chamar o professor Bernardo Isner, que já é nosso debatedor conhecido de todos há muito tempo, que é professor de metodologia científica da Faculdade Casper Libero, lecionou na Faculdade de Educação da USP, na Fundação Getúlio Vargas e autor do ensaio O Sagrado e o Profano na TV Brasileira. E vou chamar também a doutora Maria Elisa Finazzi, que é psicóloga, doutora e especialista em psicologia da saúde, pelo Departamento de Psiquiatria da Escola da Unifesp, experiência como docente, atua em saúde mental em consultório, psicoterapeuta, trabalho em equipe e avaliação psicológica. Eu vou passar a primeira palavra para o Bernardo, que já é acostumado aqui, assim você fica mais à vontade, ok? Bernardo, está em casa. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela lembrança do meu nome e pela presença de vocês aqui. Estar cansados de Fala no microfone, por favor. Mas é problema Ele tem que falar no microfone, por favor. Microfone, por favor. Esse filme, ele procede da Tchecoslováquia e você não deve esquecer a época que ele foi produzido. A Tchecoslováquia fazia parte da União Soviética. Era um país, não é, que seguia as regras, as ordens de Moscou. Então, o país era, além de comunista, não esqueçam que a produção de cinema, a exibição de filmes, a posse de salas de cinema era do Estado. O Estado é que, digamos assim, era o patrão de tudo. Daí, o que se fazia na Tchecoslováquia, e que de uma certa forma nessa época é um reflexo do cinema novo europeu, do que estava se fazendo na França, estava se fazendo na Itália, o neorrealismo italiano, por exemplo. Isso chega à Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia tem um momento assim de renascimento. A Tchecoslováquia é um país que tem uma parte da população, não é,
uma parte da população, ela é da Morávia, a outra parte é Boêmia e a outra parte a Eslováquia propriamente dita. É uma nação pequena, o território da Tchecoslováquia tem mais ou menos a metade do estado de São Paulo e tem uma população um pouquinho maior do que a grande São Paulo, 14 milhões de habitantes. E nessa época, na época em que o filme foi produzido, já fazia mais ou menos 10 anos que Stalin tinha morrido. Então a sucessão de Stalin provoca uma espécie de disputa interna na União Soviética. Nós vamos ver logo em seguida, substituindo Stalin, o Nikita Khrushchev. Depois ele é deposto, vem o Kosygin, Brezhnev, até que em 1968 a Tchecoslováquia é invadida pela União Soviética na famosa Primavera de Praga. Mas, nesse curto período de tempo, eles tiveram a oportunidade de desenvolver um belíssimo cinema. Grandes atores, diretores e também roteiristas. O nome mais famoso que vem dessa época da Tchecoslováquia é Milos Forman, que fez uma extensa carreira. Logo depois da intervenção soviética na Primavera de Praga, ele se exila, vai para os Estados Unidos e aí fez uma brilhante carreira nos Estados Unidos, ganhando várias vezes Oscar e vários prêmios. E esse contexto não pode ser desprezado para uma análise do filme. Agora, também não é fácil analisar um filme. Existem várias entradas, várias chaves, várias possibilidades, vários olhares. Não é pela inteligência, mas é pela sensibilidade, pela cor, pela música. E por outras características cinematográficas. Ele não tem cortes violentos. Ele muitas vezes não tem sequer roteiro, as coisas estão acontecendo assim ao léu. Isso é claro que torna difícil, se nós compararmos com um filme tradicional norte-americano, cinema clássico, torna difícil fazer uma análise. O que nós podemos fazer são algumas reflexões. Na União Soviética, havia nessa época uma virtude científica. A União Soviética estava preparando-se para uma grande aventura no espaço, que era o lançamento do Sputnik. Então tudo era ciência, tudo era visto sob o olhar da ciência. Mas a Tchecoslováquia tinha proposto um socialismo com face humana. E aí o choque, aí a cegonha, a história da cegonha, que é abatida para ser transformada num objeto científico. Enquanto que os garotos, enquanto o professor Robert, eles queriam olhar a natureza como ele mesmo filma as cegonhas voando, não é? Então isso cria logo o primeiro choque, não é? Outros, nós temos aí um comunismo ortodoxo que vem de fora, de Moscou, que se choca com uma democracia socialista. Então a Tchecoslováquia começa a ter uma liberdade maior, e isso provocou a ira de Moscou, e que a Tchecoslováquia terminou sendo invadida, e houve um expurgo de intelectuais,
um deles eu já citei, o Forman, né? Escritores, fotógrafos, roteiristas, músicos, enfim, uma grande quantidade de gente. Agora, o filme é de Wojciech Jasny, é o nome do diretor do filme. Ele é uma sátira da hipocrisia. Essa sátira da hipocrisia quer dizer, ela tenta ridicularizar os vícios, costumes, instituições. E a última cena que vocês viram é a cena dos camaleões, os que mudam de cor. Esse festival final de cores, várias pessoas mudam de cor. Inclusive, a figura que mais muda, mais camaleônica, é o próprio diretor da escola. Não é? Isso é uma referência a uma situação interna na Tchecoslováquia, face ao que vinha de Moscou, face a essa sucessão, não é, de autoridades ortodoxas, mais ortodoxas, menos ortodoxas, que vinham de Moscou. Bem, resta também chamar a atenção de que o gato enxerga as pessoas com as cores, como vocês viram, não é? Vermelho, azul, gris, amarelo, mas também quem enxerga é o senhor Oliva. Ele também enxerga. E ele mesmo aparece, ele mesmo fazendo dois papéis diferentes. Ele é o mágico e ele é o homem que fica naquela janela do relógio, como quem diz, ele controla o tempo. E enxerga a distância. Logo no começo do filme ele faz umas observações que o mundo tem que ser visto mais de perto, não como um astronauta, mas mais de perto. Ele faz. E aí ele não tem os óculos do gato, ele tem uma lente dupla, não é? Que o aproxima das pessoas, ele também faz a leitura. Só que o gato tem uma vantagem, ele pinta as pessoas, não é? E na parte cinematográfica propriamente dita, o autor e o diretor se aproveitam de elementos musicais extremamente variados e muito simples. Uma farândola, por exemplo, que é uma dança da Europa Central muito antiga, é uma das primeiras músicas que toca, não é? Tambor e gaita. A pantomima. A pantomima são os olhares. Quantas vezes os olhares das crianças são focalizados, eles só olham, não falam. O gato não fala, mas só olha. Então são elementos que ele retira dos espetáculos tradicionais de pantomima, né? E também ele faz um espetáculo circense. Esse espetáculo circense, geralmente ao ar livre ou com uma cobertura, é onde estão os acrobatas nos balanços, como é o caso o nome dela é Diana, o aparecimento dela, a própria chegada daquele carrinho lá com o mágico, com aquelas figuras de preto que não são ninguém, enfim. E ele procura, então, usando toda essa magia cinematográfica, o que ele procura? Ele procura criticar o sistema soviético e criticar o comportamento das pessoas diante dessas autoridades. Aliás, aquele guarda que anda com um capacetinho lá, que ele no começo diz, ele é de trânsito, mas ninguém liga. Então, há uma série de situações, ora insinuadas, ora apontadas,
Enfim, situações em que as pessoas, ora são uma coisa, ora são outra, mudam de posição, mudam de opinião, que era um fato de uma Tchecoslováquia praticamente ocupada, mas isso não podia ser dito às claras. Isso o sistema não permitia. Por quê? Porque os cinemas eram estatais, as produtoras eram estatais, a distribuição de filmes eram estatais. Então, é mais ou menos esse quadro que torna-se necessário, ao meu ver, possamos tentar, então, sentir e perceber melhor o que aconteceu nesse filme do gato. E espero que ele não apareça aqui. Obrigado. Fique à vontade, Valerice. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer, Wimmer, pelo convite, né? Agradecer a Associação Paulista de Medicina, né? O quanto me estimula estar numa situação dessa, onde tem a possibilidade da conversa, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu gosto muito de conversar sobre os filmes. Então, como o professor já colocou, ele é um filme bastante interessante, num contexto histórico bastante interessante, mas a minha leitura, eu parti mais na visão do sentimento, da sensibilidade, não é? Esse filme, como o professor já disse, faz parte da expressão dos chamados cinemas novos dessa época e tem um caráter crítico que conseguiu equilibrar a poesia, o experimentalismo e a crítica social, com uma análise dos diversos aspectos do comportamento humano. E como arte, cumpre o seu papel, pois até pôde favorecer reflexões sobre a atualidade. É muito agradável, pois fez uso da beleza, da fantasia e alegoria poética, para fazer uma crítica às aparências e ao conservadorismo, como já muito bem colocado pelo professor Bernardo, uma sátira da hipocrisia humana. De uma forma divertida e interessante tecnicamente, se considerarmos o período em que foi filmado e produzido, trata da exposição pública dos aspectos não desejáveis do comportamento humano, mesmo sendo estes fortemente combatidos pela educação adequada. Uma educação adequada que ressalta a amizade, a sinceridade e o cuidado para não ofender o outro. Ao mesmo tempo, traz a dimensão do incômodo que vivenciamos ao sermos vistos em nossas reações e comportamentos verdadeiros. Essa educação tem como guardião a maior autoridade da cidade, o professor diretor do colégio, que defende a possibilidade do conhecimento através do morto, da morte do vivo, do empalhamento de animais, que ficará para ser estudado, para ser conhecido, a partir do momento em que ele perde a vida. Esse personagem, ainda falando do diretor, também ressalta a nobreza e a atitude correta de confessarmos nossos erros, mesmo que não assumindo para si essa postura. Sua maneira de conduzir e controlar é através do comportamento sincronizado, massificado e vigiado. Isso pode nos remeter à ideia de que a ordem, a ciência e a vigilância seriam os ideais controladores do comportamento humano. Ao mesmo tempo, esse diretor escolar comporta-se de forma inescrupulosa, mentirosa e abusando de seu poder, não havendo conhecimento científico, vigilância ou ordem que o controle. Temos também o Sr. Oliva, que é um grego contador de histórias, um personagem que logo no início nos adverte que para enxergarmos gente, devemos olhar as coisas de uma altura apropriada. Não como os astronautas, como já ressaltou o professor Bernardo, pois eles flutuam sem peso,
e também não tem tempo para notar o que acontece aqui na Terra. Mas também não devemos fazer uma observação de tão perto, porque então exageraríamos de forma mais trágica do que as trilogias gregas. Esse personagem, como um grego, traz o amor e o perigo como possibilidades da vida ter sentido. Faz um homem comum se tornar um herói. Outro personagem que pode nos chamar a atenção é o professor Roberto, vivenciando de forma singular seu ideal de que o conhecimento deveria ser adquirido de forma dinâmica, através de filmes e fotografias, assim como através do uso da expressão artística, espontânea e ativa como metodologia de uma aprendizagem. Entretanto, esse mesmo personagem pode ter uma vivência estereotipada, representada em sua relação com a secretária do diretor, entendendo como estereotipia afetiva a vivência emocional como sentido não vivificador de nosso psiquismo. Ele se apaixona, mas ele se apaixona por Diana, que representa a juventude. O que vejo com ressalvas como modelo de felicidade, que inclusive, no final, a juventude se vai. Ele não consegue ficar com ela. Arrisco o entendimento de que Diana, a juventude, poderia ser considerada também por nós, hoje, uma trapaceira. Talvez o que mais desejasse era o gato dela, e com ele, garantido, atravessa o túnel da saída da cidade. Assim, o apaixonamento e talvez o amor seria o mais aceitável, mas é passageiro e somente possível na juventude, sendo uma vivência de ilusão. Sendo possível, gostaria de ouvi-los um pouco mais sobre esse enfoque. Aproveito para ressaltar a resistência não violenta das crianças que se opõem ao sumiço do gato e desmandos das autoridades corruptas, trazendo a necessidade de que a comunidade como um todo se mobilizasse para trazer o gato de volta. E o desdobramento foi uma forma onde as culpas são expostas. Cada personagem faz sua meia-culpa em público. Por outro lado, a sessão de meia-culpa, assim que eu nominei, sessão de meia-culpa, poderia ser interpretada como nada espontânea, mas com uma finalidade, apenas conseguir que as crianças voltassem às suas casas. Afinal, todos desconfiamos em algum momento. É interessante a expressão artística auxiliando no apontamento da mentira, do roubo, da falcatrua. A confecção das pinturas que são expostas na cidade, que as crianças trazem também no final do filme. As crianças tinham conhecimento, percepção sobre os comportamentos de mentira, corrupção, roubo dos adultos com os quais elas conviviam. Retratado na cena na qual farão uma atividade com o professor Roberto, logo após uma aula sobre ideais que deveriam cultivar. Elas vão expressar o que gostam e o que não gostam naquela cidade. Haveria a possibilidade de explorarmos outros aspectos e personagens, como a situação de algum deles caírem no brejo fedorento enquanto estão na floresta. Mas ficarei por aqui, para juntos darmos continuidade às deliciosas reflexões e insights sobre como visualizamos a inexorável condição humana. Vou falar um pouquinho sobre o filme também. Primeiro eu quero falar, a trilha sonora do filme é maravilhosa, maravilhosa. A dinâmica, a questão corporal, a dança, tudo assim com uma riqueza muito grande, né? Mas cara, eu não percebi. Bom, maravilha, eu não percebi, mas músicas lindas, né? Muito bem. Essa cara é uma bela música para colocar no nosso repertório aqui. Maravilha. Muito bem, então assim, mas o que eu vejo assim?
o filme. Ele realmente é uma crítica à sociedade, àquele contexto, mas não está muito longe da gente, né? De como nós somos, né? De como nós somos. Nós mentimos, nós somos um pouco camaleão, né? Nós nos apaixonamos. E essa questão toda, o filme é uma autocrítica interessante para a gente refletir nesse aspecto, né? O gato, na verdade, ele, simbolicamente, que ele vê as pessoas, o problema é que a gente não se vê, né? Então a gente tem que trazer para o nosso próprio olhar essa reflexão, né? E o filme mostra uma questão importante, que é a questão do adulto mal crescido. A maioria de nós, né, tem idade de adulto, mas é uma criança mal crescida, ou seja, cresceu matando a própria criança. E aqui no filme fala, em um dado momento, da importância da fantasia, do sonho, né? Que aquela educação da escola, o professor que simboliza a autoridade, significa, ele acha que ele faz ciência, né? E que nega a arte, é um crescimento de um adultecimento racional, destruindo o self das pessoas, destruindo a essência das pessoas. Então esse filme mostra a importância desse conflito entre a razão, a lógica e o sentimento. E que no fundo o que prevalece verdadeiramente é o sentimento. Esse é um fato. A razão serve a todos os senhores. Nós vimos aí no julgamento de quinta da semana passada, aí, esses dias, como a razão serve a qualquer senhor. Todos tinham argumentos convincentes para fazer aquilo que tinham já uma intenção pré-estabelecida. Isso em qualquer situação. Então, é a razão a serviço do sentimento negado ou não identificado, ou de outras intenções, né? E nós vemos então a defesa, por exemplo, quando lá naquele teatro maravilhoso começa a passar pequenas estereotipias das pessoas, que permite que elas sejam identificadas, né? Pela roupa, pela postura. O professor lá, que é a liderança da sociedade, o pregador de moral, que é uma hora a moral de todos, né? Mas que é uma figura da nossa sociedade bastante marcante, né? Que tem bastante isso. Ele, a primeira coisa assim, não, aquilo não tem nada a ver, né? Já vem negando, porque ele identifica e percebe que as pessoas identificam. Então, e as pessoas se entreolham porque as estereotipias são muito consistentes. Isso é a sensibilidade do artista, né? O artista pega um detalhe e consegue explicar pela sua arte muito mais que a pessoa que escreve digitalmente cada detalhe minuciosamente. Essa é uma das grandes vantagens da arte. A arte antecede a ciência. Quase tudo que a ciência descobre, que a ciência precisa ser lenta. Precisa comprovar, testar, duvidar, refletir, assim por diante. A arte cria. Então, assim, a arte cria por uma necessidade momentânea e depois a ciência vem e transforma em realidade. Vamos lá, esqueci o nome do cara agora, 100 anos, 100 léguas submarinas, como chama, né? Júlio Verne, né? Então, assim, o submarino é criado na concepção do artista muito antes do que na realidade. Assim temos também com o bumerangue, uma série de coisas, foram criadas antes de se conhecer, Leonardo da Vinci, etc. Foram criadas coisas antes de se conhecer as leis aerodinâmicas, as leis. Então isso é muito importante entender que a arte tem um significado muito importante, né? E o cinema é isso, permite que a gente veja coisas que depois a gente vai compreender, né? Ele mostra então a hipocrisia do crítico, que critica a todos para se defender da sua própria maldade, da sua própria dificuldade, seja o que for, não é? E nós vemos isso marcantemente na sociedade. E nesse aspecto o filme mostra, ele faz um recorte da sociedade.
O canalha, o mentiroso, o poderoso falso, o sonhador apaixonado, o ingênuo. Se nós fizermos um recorte em qualquer pequena sociedade que nós participamos, nós vamos encontrar sempre esses personagens. Durante muito tempo, eu fiz atividades em favelas, atualmente em comunidades, né? A gente via ali que naquele lugar tinha exatamente os mesmos perfis que tem em qualquer outra micro-sociedade. Eu escrevi um roteiro de um filme baseado numa situação que houve na cidade de Dona Cida, Paraná, e ali já era uma questão do conflito de posse de terra, coisa assim, e baseado num romance de uma pessoa da região. E daí ele mostra assim, em toda a micro-sociedade, de qualquer tipo, sempre se reeditam determinados personagens. Tem o traidor, tem o falso, tem o bonzinho, tem o ingênuo, tem o bem-intencionado, em todas as cores, todas as facções. Interessante isso. Esse filme retrata isso. É um corte de como a sociedade funciona, né? Tem o cara que conta a história que está ali por trás, você não sabe muita coisa dele, né? É assim. Acho que isso é muito importante para a gente rever aqui essa questão. Quando o professor dá um tiro lá e mata o pássaro, alguém vai lá e critica e ele justifica. É uma coisa importante assim. Cada um tem seus motivos para fazer aquilo que faz. E todos os motivos, é aquilo que eu falei da razão, né? Todos os motivos autorizam as pessoas a manterem suas posições e os seus conflitos. Então, é a lógica da racionalidade. E falar um pouquinho mais só sobre a questão do final do filme, que você trouxe de forma interessante, aquele momento das pessoas falando de si, se desculpando com as crianças, etc. A gente, pelas experiências recentes das nossas sociedades, a gente até duvida que aquilo seja verdade efetivamente. Mas seria ideal que fosse verdade, né? Se foi uma autêntica delação premiada ali, de todo mundo delatando todo mundo, e que nem possivelmente que nem as nossas, com a intenção mera de tirar uma vantagem e não se comprometer e não mudar nada, né? Mas o fato em si é que na dor, na ameaça da perda das crianças, as pessoas expressam seus sentimentos, colocam os seus sentimentos e se desculpem assim por diante. Seria bom que isso fosse verdade, etc. Mas eu entendo que no contexto do filme, aquilo é uma revisão da sociedade. Nós precisamos, todos nós, fazermos esse tipo de reflexão, né? De olhar onde nós erramos e vem de acusar os erros dos outros. Acho que isso é uma reflexão muito importante, que não é tão difícil de fazer, é difícil admitir que precisamos fazer, né? É isso que eu tinha para falar, pessoal. Vamos abrir para as questões aí, então. Quem quiser comentar, fique à vontade. Microfone. Aqui, ó. Não, precisa ser que grava. Tá bom, mas a gente... Eu queria fazer a sugestão de levar o gato no Congresso Nacional. O gato não sobrevive. Em frente. Eu fiquei me perguntando o que então a gente poderia depois fazer com tantas cores que vão aparecer, né? Com tantos tons. O que é feito? Seria uma questão. Muito bem. Algo mais? Comentários? Claro.
o professor Robert, né, não tem como não se apaixonar pela Diana, né? E achei interessante a colocação da Maria Elisa, que ele se apaixonou pela juventude, né? Porque geralmente a paixão não acaba muito bem, né? Achei interessante isso. Inclusive, quando eu fui entender um pouco melhor dela, porque ela me irritou um pouco. Aí, numa visão mais psicanalítica, ela me irritou um pouco porque ela me pareceu com algumas características histriônicas. Por isso que eu deixei aparecer quando eu a questiono, né? O que ela realmente queria? Ela queria o Robert ou ela queria o gato dela, né? Então, mas ela acaba representando a juventude mesmo. Né? E o que eu criticaria um pouco no filme, a juventude estaria perto das crianças, a juventude consegue subir as montanhas. Ok, você tem uma alteração ao longo do seu ciclo de vida, estou falando como professora de desenvolvimento, né? Mas você pensar de que só na juventude você pode ter bons sentimentos, ou quando você é criança, eu achei isso um pouco maniqueísta na proposta do filme, que é belíssimo, hein? Não tira a beleza e o valor desse filme, porque a poética desse filme, eu até tenho um amigo, ele já assistiu 10 vezes o filme. Eu falei, nossa, mas precisa de tudo isso? Agora eu assisti a 4ª. Gente, eu vi mais coisa. Então, assim, não tira o valor do filme. Mas essa questão da como é apresentado o amor relacionado à juventude e um tanto da inocência infantil, sendo que esse filme já é pós-Freud, né? Então, a gente também é um pouco maniqueísta, esse posicionamento. Mas me encanto pela proposta de um sentimento agradável, né? De você poder, através dessa manifestação de uma experiência amorosa, você fica mais confortável socialmente. Porque os outros sentimentos ou as outras expressões de um comportamento mais prejudicial, todo mundo fica muito retraído, né? Muito constrangido. E até porque também é o seguinte, o fato de ela aparecer vermelha de paixão e o professor vermelho de paixão, não quer dizer que eles sejam só vermelhos de paixão. É que ali não apareceu o cinza, nem o amarelo, nem o azul deles, né? Então é importante. Porque afinal de contas é uma pessoa que está ali, uma bela que passa e que qualquer um se apaixona. Precisa conhecer para ver como que é depois, né? Da história, né? Não é tão simples assim, né? Bom. Então eu queria falar do olhar. O gato aparece com óculos. Na hora que tira o óculos, ele enxerga. Então eu acho que o óculos é uma metáfora. É como a gente enxerga os outros com os nossos óculos. Na medida que a gente consegue tirar o óculos, a gente vê com a alma, né? Vê além da gente, vê o outro. Muito assim também, o filme fala muito da razão, que é o que a gente vive, o que a gente tem que viver na sociedade, na racionalidade. E o filme remete às vezes a uma coisa do imaginário, que é o que o personagem fala, né? Mais, né, da imaginação, mas acho meio assim um sonho. E essa personagem, talvez ela não seja real, talvez elas sejam vivências de sonhos das pessoas, porque o sonho permite que você escape do racional e que você vá para onde você queira. Então aquele portal dá a impressão assim, de uma coisa real e uma coisa onírica, de estar dormindo, de estar sonhando, de estar idealizando. Então, como você falou, o filme ele dá muitas facetas, você pode assistir milhões de vezes, que cada hora você vai pegar uma coisinha diferente. Não, mas isso que você trouxe é interessante. Eu até achei que essa história foi uma imaginação desenvolvida nas crianças pelo Oliva, contando a história dele. Para mim nada foi real nisso. E é um encantamento, aí que eu até escrevi aqui, esqueci de falar, que é o seguinte, o poder que tem uma pessoa quando conta uma história, né? As pessoas falam de um jeito que a gente se apaixona. Eu, por exemplo, quando morava lá no interior do Paraná, me apaixonei por Lagoa de Itapuã, pela praia de Itapuã, Lagoa da Baeté,
me apaixonei pela Maria do Maranhão, me apaixonei pela Teresa da Praia, me apaixonei por tantas pessoas e personagens criadas por Caymmi, por Tom Jobim, por tantos outros, que depois eu fui conhecer, na verdade, não é bem assim, né? Mas é o seguinte, então, como a pessoa conta a história. Essa é uma habilidade, a gente se encanta com uma coisa relatada. E ali, ainda mais a criança, né? A criança se encanta. E esse é um aspecto importante até do Cine Debate, para a gente ter sempre em conta de quanto a gente pode ser manipulado por bons contadores de história. Né? A gente ama e a gente odeia pessoas sem conhecê-las, olhando com óculos de quem nos contou a história. Essa é a grande sacada que a gente já tem em relação a essa questão do Cine Debate. A contribuição foi muito interessante. Eu achei bastante interessante, Vimer, isso que você está colocando, trazendo, porque eu sempre imaginei, e comecei falando sobre isso, sobre a conversa depois de um filme, né? Então, eu fiquei muito feliz quando ele falou, olha, são 10 minutos de colocação. Porque eu não gosto de uma situação onde vem para uma dogmatização posterior de uma explicação racional, teórica do filme. Então, na riqueza desse filme, a participação onírica de cada um, né, com as suas próprias reflexões, com seus sentimentos, com a sua própria experiência, enriquece muito. Né? Então, é por isso que eu digo, conversar sobre o filme. Eu fiquei muito contente com a estrutura que eu não conhecia, não sabia, e tomei conhecimento a partir do convite dessa oportunidade de experimentar um filme. Né? Outra coisa que eu achei muito legal, a diferença onírica, fiquei intrigada cognitivamente sobre o impacto do que a gente assistir num vídeo e no computador, que eu tive a oportunidade de assistir as 3 vezes. Primeiro eu coloquei na televisão, depois eu coloquei no computador. E assistir aqui é outra experiência. Eu estava lá em cima, eu falei, gente, mas peguei outras coisas, não só porque era a 4ª vez, mas por causa do telão. Ai, não vamos fechar o cinema, não podemos fechar os cinemas. Daí ele fugiu, disse que ficou só o óculos. Disse que ele está ali na saída. Ele está ali na saída. A gatinha. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Outro dia eu fui numa palestra, uma pessoa falou que tinha fugido de casa. E eu fiquei estarrecido, né? Caíram várias fichas, porque ela era criança e não aceitava a casa onde ela vivia e ela conseguiu fugir, né? Eu digo, mas que absurdo. Aí eu pergunto, a criança, né? O professor Robert, ele continuou criança, por isso que ele conseguia se comunicar bem com as crianças, mas parece que tem um momento na vida da gente que a gente é criança e ou se conforma, ou se reforma, ou se deforma e vira adulto. Então, como é que é essa questão de ser criança e ao mesmo tempo ser adulto? Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Bom, eu estou aqui diante de uma especialista em desenvolvimento, né? Mas é o seguinte, o crescimento da pessoa, no passado, ele era olhado sempre como uma coisa do tipo ou você é adulto ou você é criança. Era um ou excludente. E depois com os estudos de psicologia, de desenvolvimento, nós estamos descobrindo o e/ou, né? O e/ou, ou seja, você é adulto e ou criança. E existem horas que você vai ter a tua criança predominando e horas que você tem que ser o adulto racional que decide. Mas nesse aspecto, o que nós também aprendemos na linha do ou você pensa ou se emociona, como se fossem coisas antagônicas. E na verdade não. A emoção, o sentimento é o alimento para o bom pensamento e para a boa escolha. Então isso é tudo fruto do conhecimento do desenvolvimento humano, entendendo que um velhinho idoso feliz é um velhinho idoso que tem uma criança dentro dele ainda.
né? E se a pessoa, existem pessoas com 18 anos que são mais velhas que muitos idosos. Eu mesmo sou mais moço hoje do que há 30 anos atrás, né? Então consegui recuperar. Mas o fato é esse. Então esse é o desenvolvimento que a gente precisa olhar, né? E outra coisa, a gente tem muito essa visão assim, ciência ou arte, né? Não, a ciência também é uma arte, a arte de fazer ciência, né? Então são coisas para a gente agregar. O ser humano hoje, nesse momento da sociedade, está descobrindo o funcionamento do lobo frontal, o lobo que pensa, e ele significa agregar o ou às nossas vidas, o e às nossas vidas, que ele adiciona, é aditivo, né? E assim vai. Eu acho instigante o seu posicionamento, porque a gente está falando de saúde mental, saúde psíquica. Por isso que eu quis falar um pouco do lado estereotipado de quando o Robert tem o caso, né, infindável com aquela secretária, mas ele não é vivo, não é uma relação que psiquicamente vivifica o psiquismo dos dois. Tanto que ela precisa de vamos dizer assim, do professor, do diretor, para completar a situação dela. Então, assim, eu acho que a questão, o desafio, penso que o desafio do desenvolvimento é essa integração, né? Essa possibilidade de integrar o sistema límbico com o frontal, né? E todas as outras áreas, que aí entra também o temporal com a área verbal, né? A occipital, que vai nos trazer muito essa vivência sensorial e que pode nos ajudar e dar recados sobre a realidade também. E mais, a gente poder ir fazendo um exercício constante desse entendimento de como percebemos, pensamos e sentimos a realidade. Eu penso que isto é um desafio para a manutenção do psiquismo saudável, né? E nossa sociedade tem várias maneiras, tanto de nos ajudar para isso, mas eu também penso que tem as suas armadilhas, como o uso exacerbado de um racionalismo, né, da razão, onde você acaba aprisionando as capacidades humanas, mais humanizadas, que tem a ver com pensar, sentir, perceber, verbalizar. Eu tenho o pensamento verbal e eu tenho a capacidade da verbalização expressa. Então isso é muito lindo. Então fazer uso de uma forma coerente, não é coerente, acho que equilibrada, integrada, prefiro esse adjetivo. É o desafio de todo o desenvolvimento, né? E tá aqui o cinema e a arte para nos ajudar, né? É isso mesmo. Não havendo mais comentários das perguntas, vamos passar para o sorteio então os brindes. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero pedir para a nossa Duda voltar para o piano e tocar uma musiquinha para nós. Quero uma salva de palmas para a Maria Elisa e o Bernardo. E convidar vocês para o próximo Cine Debate, que será dia 11 de maio, um outro filmaço chamado 12 Homens e uma Sentença. Extraordinário esse filme, né? É um filmaço. Vamos trazer o sorteio aqui.